Então vamos analisar as operações de hoje no setup do IFR2 para Day Trade em Forex. Então a gente está trabalhando no gráfico de 15 minutos, né? Então qual que é o filtro principal? Média de 100 ascendente ou descendente. A gente vai entrar no IFR de 2 quando um preço fechar abaixo da região de 10 ou acima da região de 90 do IFR2, desde que tenha duas condicionantes. A primeira, fechar abaixo da região 50 e acima da 100, e a 100 estando ascendente, né, no caso de compra, ou se o preço, se der o gatilho do IFR2, no caso de uma compra, ele tem que acontecer, o candle tem que fechar abaixo da região de 38 do movimento de alta prévio, ou seja, nesse movimento. Então, se a gente perceber aqui, ó, esse candle aqui, esse próximo candle, que ó, aconteceu esse movimento de alta, esse candle aqui, ele fechou abaixo da região de 10 do IFR, né, sinalizando uma compra. Só que a gente não compraria porque ele ainda não fechou abaixo da região de 38. Esse candle também fechou abaixo da região de 10, mas ele ainda não fez um pullback que na nossa avaliação, no nosso setup, é um pullback válido. Então, essa entrada aqui em GBP CAD é uma entrada inválida. Então, são duas condicionantes. O IFR2 ou né, o IFR2 na região de 10 ou 90 tem que dar a condição, no caso de compra, abaixo da região de 38 da FIBO ou abaixo da média de 50. Então, o GBP CAD hoje não deu o sinal de entrada. GBP AUD. Então, a gente está aqui no movimento descendente, né? Então, hoje, a partir de 7 horas da manhã, a gente teve esse movimento aqui, ó. Então, o candle ele fechou acima da região de 90, que foi esse candle. Vamos ver se a Fibonacci, como ele estava acima da região da média de 50, ele estava abaixo da média de 50, na verdade. Então, ele tem que fechar acima da região de 38. Esse candle aqui fechou acima da região de 38. Então, ele deu um pequeno calor, né? Foi lá, provavelmente foi no alvo que a gente teria estabelecido. Certo? Beleza. Então, esse ativo aqui deu essa entrada, que foi uma entrada válida dentro do sistema e provavelmente no gain, né? Aqui eu não vou contar os pontos agora. Aqui no IFR, a gente deu uma outra entrada, deu um outro sinal do IFR aqui, ó, no fechamento desse candle. E aqui foi uma entrada ok, né? O sinal válido aqui no IFR, acima da média de 50 e abaixo da de 100, e acima da região de 38 da FIBO, né? Então, assim, foi bem na margem mesmo. Eu não gosto quando o sinal ele dá acima da região de 78 da FIBO. Ele já sinaliza uma força contrária relativamente forte. Eu prefiro fechar entre a 38 e a 61. Mas nesse caso aqui, ó, ele chegou a apagar um pouco, né? E provavelmente no meu caso, eu teria fechado essa operação no break-even. Euro NZD, movimento de baixa o dia inteiro. Aqui, ó, na parte da manhã a gente está aqui, ó, vendo esse movimento. Chegamos no gráfico 7 horas, a gente está aqui vendo esse movimento. Então, olha só, vamos traçar a FIBO, que seriam os dois fundos, né? O fundo topo até então, que ó, a gente estaria vendo isso aqui no gráfico 7 horas da manhã. Então a gente vai esperar um sinal DFR dentro daquelas regiões que aconteceu exatamente aqui, ó. Uma coisa interessante. Hoje eu peguei uma operação, ontem também eu peguei assim, ela chegou a encostar, o candle não fechou dentro da região, acima da região de 38. Não, na verdade esse candle aqui fechou. Esse candle aqui fechou acima da região de 38. A região de 38 está aqui, eu estou confundindo, pensei que era essa aqui é de 50. Então esse candle aqui fechou acima de 38 e deu o sinal de IFR e a média de 100 para baixo, a gente vai vender. Essa aqui pagou bonito, né? Beleza. Então aqui ó, vamos ver se teve um outro sinal aqui. Vamos colocar a FIBO, ajustar a FIBO nesse sinal. Aqui, ó. Então, fechamento acima do IFR que a gente não teve, nenhum fechamento que rompeu aqui a linha do IFR. Então, no ativo Euro NZD foi só essa entrada no dia de hoje. Euro CNH, que não é carteira nacional de habilitação. Aqui a gente pode ver que ele deu basicamente, olha aqui, ó, se a gente for olhar o filtro, se a gente for colocar a FIBO aqui,
ele veio dar um sinal aqui, ó. Na verdade, esse candle aqui, ó. Esse candle aqui ele fechou. Ele fechou acima da região de 61, abaixo da de 70. Então, eu teria entrado nessa aqui, nessa operação. E provavelmente essa operação não vai ser stop loss. Mas aí a gente usa aquela outra estratégia de fazer um hedge, né? Então, nesse caso aqui, a gente entraria comprado aqui em 2. Então, nesse caso aqui, se eu tivesse operado, eu estaria comprado em 2 lotes aqui nessa região e vendido um lote aqui abaixo dessa região. Beleza. Eurocard, que hoje o Eurocard está um ativo bem nervoso. Então, olha só, a gente teve essa movimentação, a gente teve esses sinais aqui, ó, 7 horas da manhã, cadê? Tá. Então, a partir daqui, ó. Então, a gente tinha essa movimentação às 7 horas da manhã, 7h30, quando a gente chegou no gráfico. Beleza, vamos aguardar o sinal DFR que aconteceu aqui, mas entrada inválida por causa de ainda não ter rompido a região de 38 da FIBO. Esse candle aqui também fechou nessa condição, mas a região aqui não validou. E a próxima entrada, o próximo candle válido foi esse aqui, ó. Acima da região de 50 da FIBO, beliscando a média de 50. Então, veja bem, esse aqui ele pagou. A entrada aqui, ele deu um calor, pagou. E na pior das hipóteses, se você tivesse entrado com o stop curto, aí você teria que fazer uma proteção, né? Teria que fazer um hedge aqui. Então, show de bola. Mas, a princípio, esse aqui também deu gain, porque é só colocar o stop no lugar certo. Vamos ver aqui, ó, 7 horas da manhã, então a partir daqui, ó. Então, a partir daqui desse ponto, a gente tem o quê? A gente tem essa movimentação de baixa, vamos traçar a FIBO, ver se o sinal DFR deu certo ali. Olha só, então o candle do IFR que deu o sinal foi esse aqui, ó. Esse aqui, na verdade, ele deu o sinal, mas não chegou lá. E aqui a gente tem a famosa divergência no IFR. E eu, nesse caso, se tivesse visto essa operação, eu teria entrado aqui no rompimento, no fechamento desse candle vermelho aqui, ó. Porque vários sinais eles indicam aqui para entrar nisso daqui. Média de 100 para baixo, as duas médias apontando para baixo, né, mostrando uma forte tendência de baixa. A divergência, olha só, esse topo do IFR mais alto que esse fundo. A gente tem uma divergência do IFR, que é isso daqui. Olha aqui, a divergência no IFR para baixo e o preço para cima. Então aqui, ontem eu peguei uma operação em Euro GBP desse jeito. Então eu peguei aqui o fechamento, né? Coloquei lá $1 de stop. E essa aqui pagou muito bonito. Essa operação foi show de bola. CHFJPY, um ativo que eu não gosto de operar, que ele é muito volátil, tá vendo? Ele tem muito pavio, então vou até apagar ele aqui da minha lista. CAD-CHF. CAD-CHF, às 7 horas da manhã, a gente está vendo esse movimento aqui. Esse movimento aqui, a média de 100 está nos indicando para comprar, o que é uma tendência de alta. Mas o que a gente percebe? A gente percebe que depois que ele fez que o preço fez esse topo, ele não conseguiu romper esse topo. Olha aqui, ele marcou o topo, veio aqui, não conseguiu romper, veio de novo, não conseguiu romper. Então aqui, ó, esse aqui são 5h30 da manhã. Às 7 horas, a gente está vendo aqui que o preço não vai passar. Ele vai ter dificuldade para passar dessa região aqui. Então, eu não entraria numa região de compra nesse ativo aqui. Por causa disso que eu te falei. Ele deixou de fazer topos e fundos ascendentes. Então, aqui esperar um movimento. Aqui, ó. Aqui deu um sinal de compra. Vamos ver, na verdade, se a FIBO vai nos autorizar a fazer um sinal de... uma entrada de venda aqui, na verdade, ó. Pegou esse topo, marcou. Sinal de FR acima de 38. O que aconteceu aqui, ó. Esse candle. Então, deu um canozinho e a princípio a operação está indo no alvo. Audi NZD. A partir das 7 horas da manhã. Média ascendente. Show de bola. Então, olha só. Isso aqui nem vai precisar de Fibonacci. A entrada teria sido aqui, ó. Abaixo da região da média de 50 e acima da de 100. Ela te deu um calor. Se você provavelmente colocou o stop muito curto, você saiu na jogada. Mas se tivesse feito um hedge, você estaria bem na fita. Por quê?
Veja bem, a gente então, nessa situação, a gente ia comprar nessa região, que a gente ia comprar aqui, né? E a operação veio contra. Então aqui eu comprei um lote. Aqui quando ela veio contra, aqui não vai ter como a gente calcular o stop financeiro, mas vamos considerar que o stop fosse mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Cadê a ferramenta de... Aqui, ó. Vamos considerar que o nosso stop fosse basicamente isso daqui, o nosso range, né? Aqui, ó, fosse isso. Então aqui nessa região, eu já deixaria uma ordem apregoada de venda. Ia vender 2 contratos aqui. E aí, beleza. O head ele vai funcionar assim. Vendi um aqui, comprei um aqui na verdade, ele não foi em direção ao meu alvo, ia me estopar. Vendi 2 aqui, a operação foi contra de novo e aqui eu compro 4. Compro 4 ou compro 3. Se você for mais arrojado, você compra 4. Se for mais conservador, mais pezinho no chão, você compra 3. Então, veja bem, se eu perdi aqui, ó, essa distância aqui, deu... Ou melhor, na verdade, essa distância aqui que foi onde que eu vendi, foi a posição vendida. Então, nesse ponto aqui, ó, vamos considerar aqui, ó, que eu saí aqui nessa linha verde aqui, ó. Então, essa operação de venda, que estava com 2 contratos, eu saí negativo nela em 340 pontos, vezes 2 contratos. Então, eu estou negativo 640 pontos nessa operação, certo? Na operação que eu estava vendido, na verdade, né? E na operação que eu estava comprado, aqui, olha só, então nessa região, aqui eu estou positivo 247, só que eu estou com 3 contratos. Então, 247 vezes 3, eu estou positivo 741 pontos, menos 480 operação de venda. Então, essa operação aqui é a operação que eu estou ganhando 260 pontos, praticamente esse range aqui, ó. Praticamente esse range, é uma operação que deu para colocar grana no bolso, daria para colocar grana no bolso. Eu vou fazer só mais uma aqui. Vamos pegar a operação que eu peguei hoje, que é a EuroGBP, que é o cavalo de maminha alfaçou. Olha só, eu entrei nessa... Olha onde eu entrei, cara. Eu vendi no cu da mosca. Acertei o cu da mosca e saí aqui mais ou menos, ó. Saí um pouco antes desse fundo. Eu saí mais ou menos aqui, ó. Quase fechando esse candle aqui, ó. Peguei o meu lucrinho, mas olha que eu deixei na mesa. Aqui, ó. Entrei aqui vendendo. Olha o que eu deixei na mesa. O stop estava mais ou menos aqui, ó. O stop de $1, aproximadamente aqui, ó, mais ou menos. Então, uma operação que deu 9 para 1. É foda, né? Mas tá bom. O meu objetivo era fazer esse pouquinho aqui hoje. Eu fui lá e peguei o que era meu. E não dá para lamentar não, porque eu saí com a grana no bolso. Mas assim, a ideia é essa. E o que foi a leitura desse aqui? Dessa operação? A leitura dessa operação foi o seguinte. Marquei a FIBO. Beleza. Mito, eu até falei que eu entrei no lugar errado. Que eu entrei foi nesse candle aqui, ó, no fechamento desse candle. Então eu entrei aqui, olha só, fechou acima da 38. Ele deu um canozinho e despencou. E olha que interessante, galera. Esse setup do IFR2 é muito bacana, porque muitas das vezes o sinal do IFR2 ele vai naturalmente confluir com alguma região gráfica interessante. Aqui, olha para você ver, ele deu o sinal de venda justamente aqui, ó, onde teve a máxima desses 4 candles aqui, ó. Então foi nessa região de venda. E aí, as duas médias apontadas para baixo, né? Olha para você ver, deu uma baita de uma operação. Então o setup é muito simples e extremamente funcional. E outra coisa, você vai conseguir achar a entrada aí de noite, de manhã, a parte da manhã, que é a parte que eu operei. Agora na parte da tarde, depois de meio-dia até 2 horas, deu operação também. Mas é isso aí. Muito bom.